Ana Paula Carvalho, eu estou aqui hoje para apresentar a obra Ser ou Não Ser Político, Pensando Política à Luz do Espiritismo. A primeira reflexão da obra está imersa dentro do próprio título. Ser ou não ser político? Seria possível nós adotarmos uma postura apolítica no contexto social no qual nós estamos inseridos? Uma outra reflexão é pensar política à luz da doutrina espírita. Nós estamos habituados a acreditar que doutrina espírita e política são diametralmente opostos. Mas será mesmo que a filosofia espírita não teria nada a contribuir com a praxis política? Qual que seria o desafio do espírita no cenário político no qual ele está inserido? Será possível nós aliarmos as discussões morais e espirituais às discussões políticas? O que seria o impacto do paradigma do espírito imortal para a nossa vivência política nos dias atuais? Então essas são algumas questões que essa obra propõe a responder. Essa obra ela foi prefaziada pelo mentor espiritual da nossa instituição espírita, a Fraternidade Espírita Caravana de Luz. Ele adota o pseudônimo de Franz Lau. E eu vou ler alguns trechos que eu acho que vão ser bastante esclarecedores para vocês entenderem o propósito da obra. Portanto, esta obra que hoje estamos apresentando não tem a pretensão de impor regras ou determinar caminhos, pois nela foi considerada a diversidade de níveis de amadurecimento dos seres humanos por compreendermos que cada indivíduo está em um determinado nível evolutivo, fazendo o que é possível fazer no momento, ou seja, fazendo agora o melhor de si. O principal objetivo deste livro é levar os leitores a uma forma de pensar meditativa a respeito dos compromissos de cada um diante das suas escolhas políticas, uma vez que convidamos todos a dar novo significado à própria participação política, de modo que jamais venham a pronunciar frases como as seguintes: não gosto de política, políticos são todos desonestos, não entendo nada de política, detesto falar de política, dentre tantas outras. Dizia-nos o sábio Platão que o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Deixamos ainda para meditação uma frase do escritor Victor Hugo: entre um governo que faz o mal e o povo que o consente, há uma certa cumplicidade vergonhosa. A ideia dessa obra surgiu com a proposta de se escrever sobre política e espiritismo para pré-adolescentes. A princípio, nós iríamos elaborar uma espécie de livreto que estaria acompanhando um post do nosso blog, o blog da Fraternidade Espírita Caravana de Luz. E o material ficou tão interessante que a presidente da instituição achou que seria muito pertinente publicar. Então nós nos debruçamos na tarefa de escrita e nesse processo nasceu essa obra, Essa obra que antes estava voltada para o público pré-adolescente. No processo de escrita, ela amadurece e se torna uma obra para todas as idades a partir de 14 anos. Eu não ouso me apresentar como autora porque essa obra é fruto da mediunidade grandiosa de inspiração. Durante todo o processo de escrita, eu de fato percebia a presença espiritual das entidades, mas não sabia nomear nem identificar os espíritos que estavam me acompanhando nesse projeto. Mas bem verdade que não foi uma ou duas vezes que eu fui tomada por um furor interior e as ideias fluíam com muita naturalidade,
reflexões que muitas das vezes iam além das minhas próprias reflexões ou da minha própria capacidade de interpretação e visão da realidade. E não foi uma ou duas vezes que eu me surpreendi com um material que acabava de nascer. Muitas vezes eu ficava até emocionada. E depois, que o material bruto já havia passado pelas 2 revisões, nós estávamos na fase de elaboração do prefácio, o mentor espiritual da nossa instituição me revelou que essa obra contou com a inspiração direta e a participação de um grupo de espíritos. Dentre esses espíritos, a gente conta com a presença de Bezerra de Menezes, Joana d'Arc e François René. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande e uma honra imensa poder servir como instrumento mediúnico um projeto tão pertinente para os momentos atuais. Quando nós decidimos publicar essa obra, evidentemente, eu me debrucei no estudo de diversas obras clássicas do pensamento político, Dentre elas, eu vou destacar aqui algumas, que foram os Anacletos de Confúcio, a República de Platão, Ética, Nicômaco e Política, ambas de Aristóteles, Discurso da Servidão Voluntária, Carta acerca da Tolerância e 2 tratados sobre o governo de John Locke, do Espírito das Leis de Montesquieu e do Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau. Nós também buscamos fazer um apanhado em literaturas contemporâneas e buscar também inspiração em autobiografias como a de Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi. Uma obra que foi efetivamente essencial para a nossa compreensão e alinhamento dos conceitos teóricos sobre política foi a obra Estado, Governo e Sociedade para uma Teoria Geral da Política, que foi absolutamente importante para alinhavar esses conceitos políticos. E, evidentemente, todo o processo de escrita, todo esse arcabouço de conhecimento foi alinhavado com o Pentateuco kardeciano e com as obras subsidiárias de A Caminho da Luz, de Emmanuel, e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E quando você se propõe a fazer o estudo dessas obras a partir de uma releitura da obra Caminho da Luz e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente consegue perceber claramente a intervenção crística na condução do pensamento político, na condução dos modelos políticos e desenvolvimento desses modelos ao longo da história da humanidade, principalmente no que concerne a efetivação dos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade no seio da humanidade. O livro ele foi organizado em 5 capítulos. O capítulo 1, o que é política, ele pretende trabalhar o conceito de política, resgatando a origem desse conceito na antiguidade clássica. Então nós vamos retomar filósofos como Confúcio, na China Antiga, e na Grécia Antiga nós vamos retomar um pouco dos conceitos de política desenvolvidos tanto por Platão quanto por Aristóteles. E evidentemente, à medida que nós vamos apresentando esses conceitos, nós vamos buscando fazer interconexões com a doutrina espírita, com os princípios filosóficos desenvolvidos pela doutrina espírita, ampliados sob a perspectiva das obras A Caminho da Luz e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós vamos seguir com o capítulo 2, discutindo o que vem a ser participação política, buscando estabelecer uma conexão entre política e
espiritismo, né? Nós vamos pensar a participação política à luz do que deve ser o comportamento do homem de bem, né? Como nós, espíritas, devemos atuar no seio das nossas sociedades, como deve ser a participação política estabelecida e inspirada no Evangelho do Cristo, né? Jesus tem absolutamente exemplos fantásticos de como deve ser a participação política do cristão, né? Como deve ser a atuação do cristão diante do cenário social que ele ocupa, onde ele atua, como deve ser essa praxis, principalmente no combate às injustiças sociais e na construção de um senso de bem comum, né? Aqui, para nos inspirar e nos ajudar nessa análise, nós vamos exemplificar essa praxis política com biografias como a de Rosa Parks e de Martin Luther King Jr. Já no capítulo 3, Políticas e Crenças, nós vamos trabalhar o conceito de crenças e vamos avaliar, né, quais são as crenças que atualmente nós nutrimos, que são absolutamente disfuncionais para a nossa praxis política, né? Infelizmente, nós alimentamos diversas dessas crenças e nós sabemos que crenças são forças mentais, né, e que toda crença plasma uma realidade. Então, determinadas crenças, elas estão plasmando para as nossas realidades políticas um cenário infeliz, um cenário disfuncional. Então, nós precisamos reformular essas crenças, né? Neste capítulo, a gente vai aproveitar e retomar a biografia de Bezerra de Menezes. Nós conhecemos muito bem o Bezerra de Menezes, médico dos pobres, conhecemos muito bem o Bezerra de Menezes, que levou a alcunha de Kardec brasileiro, mas e o Bezerra de Menezes político, né? Nós não podemos desconsiderar que Bezerra de Menezes exerceu cargos políticos por mais de 30 anos, né? Então, ele é um grande exemplo de política. Eu vou pedir licença aqui para, inclusive, citar uma fala de Bezerra de Menezes muito inspiradora para nós em relação ao que é a política. Ele diz assim: a política, eu a compreendo, não é uma especulação dos homens, é uma religião da pátria, tão sagrada e obrigatória como o culto das verdades eternas que constitui a religião de Deus. Então é absolutamente inspirador essa fala de Bezerra para nós reavaliarmos as nossas responsabilidades políticas e também repensarmos o que de fato a doutrina espírita pode trazer como contribuição para o cenário político e como nós espíritas podemos aliar as discussões políticas às discussões morais e espirituais. No capítulo 4, intitulado Democracia em Construção, nós vamos trabalhar, desenvolver o conceito de democracia, estudando a evolução desse conceito ao longo do século. Nós vamos buscar inspiração em alguns teóricos clássicos como John Locke, Rousseau, vamos revisitar os princípios iluministas, os princípios democráticos como liberdade, fraternidade, igualdade. Vamos tentar rememorar como foi a evolução e implantação desses princípios no seio da humanidade, dirigidos pelo Cristo. E a gente vê ali uma intencionalidade clara do Mestre Jesus no sentido de implantar esses princípios junto à humanidade, né? Vamos repensar as dinâmicas das democracias modernas, qual é o nosso papel no seio dessas democracias, o que nos cabe enquanto cidadãos, no sentido de proteger as instituições democráticas. E, por fim, vamos repensar a nossa posição de brasileiros enquanto cidadãos da pátria do Evangelho, né? Então, nós fechamos
esse capítulo repensando essa alegria, né, essa responsabilidade que é ser cidadão da pátria do Evangelho. Por fim, nós fechamos com o capítulo Cidadãos do Universo, já elevando as nossas reflexões para uma perspectiva mais transcendental, mais global, aonde determinadas dicotomias elas se dissolvem, as fronteiras entre nações se dissolvem, nós nos tornamos cidadãos de uma realidade muito mais ampla, muito mais dinâmica e que está absolutamente conectada com a nossa realidade de espíritos imortais, né? E é isso, essa é a proposta dessa obra em linhas gerais, muito resumidamente. Eu sou muito grata por ter tido a honra de participar desse projeto e desejo a todos vocês uma excelente jornada reflexiva e espero que esse livro possa mobilizar transformações em suas vidas, assim como mobilizou na minha própria vida. Um grande abraço.